E essa questão da eu sei que muitas mulheres passam isso não só com o filho adolescente, muitas passam por isso com o próprio marido. Filho adolescente, peguei vendo tirei o celular e agora está revoltado. Dica. A primeira coisa que você precisa entender é o que está acontecendo, né? A adolescência é um período de curiosidade sexual. Falso mestre, porque promete prazer, mas escraviza. É importante lembrar que não é só um erro moral, mas também uma prisão espiritual e emocional, onde as suas armas não podem ser apenas armas naturais. Você precisa orar pelo seu filho, orar com o seu filho. Não o condene ou faça ameaças, tenha muita empatia e se coloque no lugar dele. A revolta do seu filho, muito provável, é que ele só está vendo a punição e não enxergou o ensino em amor para que ele se arrependa. Ele precisa entender que não é uma punição, mas uma ajuda para vencer isso. E às vezes já ficou tarde demais para você tirar o celular dele. Vai precisar ensinar ele a usar e não tirar. Mostre para ele, na verdade, prove para ele que você quer ajudá-lo. Então você precisa dar orientação para que ele evite os gatilhos. Por exemplo, evitar ir ao banheiro com o celular de noite, deixe o celular carregando em outro cômodo. Explique para ele quais as consequências da no cérebro. O primeiro deles é o vício, pois libera dopamina em níveis muito altos, que é o mesmo neurotransmissor ligado às drogas como a cocaína, onde cria uma sensação imediata de prazer, mas o cérebro passa a querer doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. Com o tempo, o cérebro se acostuma e o conteúdo que antes excitava já não tem o mesmo efeito. Então a pessoa passa a buscar conteúdos mais fortes, bizarros ou até mesmo violentos. Muitos se abrem para o homossexualismo por causa desse vício. Nunca sentiu de fato desejo por uma pessoa do mesmo sexo, mas passa a sentir de tanto ver, de procurar outras coisas. Ou até mesmo pode levar ao crime da pedofilia. Jovens usuários frequentes apresentam mais dificuldade de foco, estudos e disciplina. E muitas vezes confundido por TDAH, mas é o excesso de estímulo visual fragmentado e atrapalha a concentração e prejudica o córtex pré-frontal, que é responsável para tomar decisões e ter autocontrole. Muitos acabam desenvolvendo ansiedade social, insegurança e até problemas em se relacionar de forma saudável. O cérebro gravou um modelo de intimidade. E isso cria expectativas irreais sobre o corpo, a mulher, o prazer e o casamento. Vários estudos mostram que usuários frequentes têm um risco enorme de desenvolver disfunção erétil, que é a impotência causada pelo cérebro e não pelo corpo. Muitos enfrentam a dificuldade de atingir o orgasmo com parceiro real, não consegue chegar à excitação se não vê. E observe que até aqui eu mencionei apenas consequências emocionais ou cerebrais, porém ela atinge o espiritual. A literalmente remodela o cérebro para a escravidão. Não é só uma imagem, é um culto ao próprio desejo, transformando o sexo em um ídolo, que te torna cada dia mais insensível ao Espírito Santo. E essa questão da muitas mulheres passam isso não só com o filho adolescente, muitas passam por isso com o próprio marido. E como eu disse no início desse vídeo, entenda que você não está lidando apenas com um erro moral, mas sim está lidando com uma prisão espiritual e emocional. Então não adianta apenas se ofender e atacar a moralidade do seu parceiro, ele precisa de ajuda e não de um juiz.